Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve essas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querida e querida de Deus, paz e bem. Evangelho de hoje, continuação do Evangelho de ontem, vem mais uma vez tratar com muita didática. Geralmente Jesus nos trata também com muito carinho e vem nos ensinar especialmente como proceder. Lembramos que ontem Jesus ele nos convidava a pensar nos falsos pastores, no falso segmento, pessoas que utilizam muitas vezes até do nome de Deus, mas não estão em comunhão com Deus. E aí Jesus vem nos dizer que o fruto, ou seja, o produto daquilo que a pessoa constrói, que a pessoa oferece, que vai demonstrar qual é o objetivo dela, qual é a intenção, o que ela verdadeiramente traz no coração. E por isso hoje Jesus vem dizer que não basta dizer Senhor, Senhor, não basta usar o nome de Deus. Porque infelizmente as pessoas usam. Naquela época mesmo, Jesus estava dizendo ali porque os fariseus, eles liam a lei, estabeleciam preceitos, mas muitas vezes o coração deles estava muito mais afastado do Senhor do que as pessoas que os escutavam, as pessoas que seguiam aquilo que eles estavam falando. Muitas vezes eles se enchiam de coisas, de
roupas de poder, de autoridade. Mas, na verdade, o benefício, a recompensa deles por, teoricamente, lançar a palavra, já estava sendo recebido, porque o que eles queriam era a própria autovalorização, era o poder que aquela questão da autoridade, autoridade moral, protetor da lei, dava para eles. E aí Jesus vai nos dizer, porque perceba, enquanto há vida, existe a possibilidade da conversão e da reconciliação. E por isso Jesus vem nos dizer tudo isso. Para que a gente também avalie qual é o motivo de nós estarmos seguindo a Deus. É triste realmente perceber que às vezes acontece até mesmo com nós mesmos. Porque, gente, a tentação ao poder, a tentação ao glamour, a tentação a ser reconhecido, mesmo que seja dentro da igreja mesmo, ela vai existir. Então, para a gente olhar para nós e perceber no nosso caminho, no nosso trabalho dentro da igreja, no nosso trabalho de evangelização, no nosso servir a Deus, qual é a motivação do nosso coração? É verdadeiramente servir a Ele? A gente quer servir de verdade ao Senhor? Ou é servir a nós mesmos? Ou é utilizar de Deus para voltarmos a nós mesmos, para satisfazer os nossos interesses? Esse é o problema. Essa é a questão. Jesus hoje vem nos provocar com isso. Nós precisamos, todo dia, principalmente quando estamos no caminho, quando decidimos por servir a Deus, todo dia nós precisamos vigiar nesse ponto. Para que a gente não se perca. Como no final do Evangelho, né? Jesus falava com autoridade. Por que autoridade? Porque o que ele falava, ele cumpria. Ele disse lá no início do Evangelho: quereis o reino dos céus? Faz a vontade do meu Pai. Por quê? Porque ele fez a vontade do Pai a todo momento. Então, para a gente manter esse espírito de vigilância, e que a gente não se acovarde. Não, isso nunca. Regaça as mangas, vamos pegar, vamos trabalhar, vamos evangelizar o mundo. Primeiro o nosso mundo. Aquilo que está em volta, a nossa volta. Evangelizar por meio da nossa vida. Trazer as pessoas para perto de Deus. Da forma como Deus nos dá a possibilidade. Depois disso, aí como a gente não está focado em nós mesmos, a gente confia que Deus utiliza de cada uma das coisas, até mesmo da nossa vida, do nosso testemunho, para evangelizar do jeito que Ele bem entende. Então, muitas vezes também, a gente vai sofrer com uma evangelização que parece estéril, até mesmo dentro da nossa própria casa. Não desanima, porque a gente está fazendo aquilo que está conforme a vontade do Pai. A gente está colocando a nossa vida em cima da rocha. A rocha é o quê? A rocha é Deus, é a vontade do Pai. A rocha é o Jesus, e Jesus nos aponta a fazer o que o Pai vos pede. Então, é isso. Nós precisamos focar nisso. E aí a gente não vai ter
dificuldade de perceber que o nosso coração está somente como que olhando para Deus. Nosso coração está em intimidade com o Senhor. E tudo que a gente faz, a gente oferece para Ele. A nossa perseverança, para Ele. As nossas conquistas, para Ele. As nossas decepções, para Ele e com Ele. Porque nesse caminho íntimo e seguro com Deus, a gente consegue avançar, a gente consegue continuar e principalmente a gente permanece nele. E Jesus é bem claro em dizer: pode vir os ventos, pode vir as tempestades, pode vir o que for, mas você está com Deus. Então, não é que não vai causar dano, vai causar, vai machucar, vai doer. Pensa bem a estrutura de uma casa. Muitas vezes vai ter avaria. As intempéries do tempo causam avaria, principalmente ao longo do tempo. Mas a diferença, a principal diferença é, ela não vai cair. Nós também não vamos cair. Muito pelo contrário. Nosso caminho é subir. Subir para o reino. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Ou seja, a gente sabe o caminho seguro para entrarmos no reino dos céus. A gente precisa pedir a graça de Deus para termos a coragem de colocar em prática a vontade do Pai, de sermos firmes nessa decisão, sermos inabaláveis na nossa fé. E muito mais importante, né? Não que seja muito mais importante, mas e fundamental sabermos que essa escolha nos faz íntimos, nos faz amigos do nosso Senhor, a ponto de termos a certeza que não caminhamos sozinhos. E em algumas vezes, pela misericórdia de Deus, Ele mesmo nos faz sentir que está conosco. Querido Jesus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor vai revelando para a gente aquilo que é fundamental na nossa vida, a ponto de não nos afastarmos de Ti. Porque o Senhor nos conhece e sabe que precisamos de Ti para sermos plenos, para sermos felizes, para termos paz. O caminho, a verdade, a nossa vida está calcada em Ti, Senhor. Obrigado pela nossa escolha. Faz de nós pessoas que continuem a Te escolher dia após dia. Dá-nos essa graça, Jesus. E por isso te pedimos, fica conosco, Senhor, e dá-nos a graça de também permanecermos em Ti. Amém.